Eu me chamo Ana Maria de Carvalho Alves, fui orientanda da professora doutora Mariane Cavalcante, do LAF, do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba, e sobre a minha dissertação, nos rendeu um livro, esse aqui, que tem como título Aquisição da Linguagem Escrita, o Natural e o Inesperado. O resultado, deste livro, fruto de tanta pesquisa nossa, me ajuda muito na minha prática profissional até hoje, como coordenadora pedagógica, como fonoaudióloga educacional, professora universitária em algumas áreas de educação, letras, fonoaudiologia, psicologia, e a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês o fruto, de toda essa pesquisa. Então, como título, Aquisição da Linguagem Escrita, o Natural e o Inesperado. O problema da nossa pesquisa, a questão que nos motivou a pesquisar foi responder a pergunta: o que considerar como natural e como erro ortográfico na apropriação escrita das crianças e estudantes das 4 séries do ensino fundamental? Como hipóteses iniciais, nós tínhamos as seguintes: o erro faz parte do processo de apropriação do sistema ortográfico, pois constitui marcas de compreensão da linguagem escrita. Apesar de cada sujeito ter uma história diferente na aquisição da modalidade escrita da linguagem, deve haver alguma regularidade nos principais erros ou dificuldades encontradas em cada nível ou série escolar. E pode haver variações entre os principais erros ou fenômenos linguísticos, ortográficos, de região para região do país. Como objetivos, o grande objetivo geral nosso foi analisar o processo de apropriação do sistema ortográfico durante as etapas de alfabetização nas 4 séries do ensino fundamental dos anos iniciais, que vai do 2º ao 5º ano. Como objetivos específicos, nós tínhamos fazer um levantamento dos principais erros encontrados em cada uma das séries analisadas, buscar regularidades na grafia como processo de apropriação da escrita, verificar as irregularidades como trajetórias singulares nessa apropriação dessa escrita e comparar os nossos resultados com os resultados de uma pesquisa feita por Zorzi, na cidade de São Paulo, no ano de 1998. A nossa fundamentação teórica, ela se formou da seguinte forma. Primeiro, a gente explanou um pouco o papel da escrita na sociedade, com um breve histórico dessa escrita, desde os antepassados, da escrita das cavernas, da escrita pictográfica, até chegar na escrita alfabética. Depois, passamos um pouco pela ontogênese da linguagem escrita. E aí, dentro dela, tinha a questão da aquisição, do letramento e das regularidades e singularidades dessa escrita, Na parte de aquisição, nós pegamos esse processo todo de apropriação do desenho, das etapas do desenho, até chegar nas etapas de desenvolvimento da escrita. A questão do letramento, que é diferente da alfabetização, até chegar mesmo nos fenômenos linguísticos, que seria aquilo que é próprio de cada criança e aquilo que é mais geral. E aí essa noção de erro e escrita infantil. Como metodologia, a nossa pesquisa se caracterizou por ser quantitativa, descritiva. Então, participaram 40 alunos, 40 crianças, estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais, 2º ao 5º ano, todas
estudavam numa escola particular filantrópica, localizada em Igaraçu, região metropolitana de Recife. A coleta de dados aconteceu em 3 momentos diferentes, nos meses de agosto, outubro e novembro de 2005. Cada criança produziu 3 textos escritos nos vários gêneros textuais propostos pelas professoras, tá? Totalizando 120 textos analisados. Esses textos foram produzidos em situação de sala de aula nas diversas disciplinas: português, matemática, história, geografia e ciências, e a pesquisadora ia lá, filmava e tomava posse desses textos para fazer análise em qualquer uma dessas aulas, né, comunicado antes à professora. Na parte de análise da escrita, nós fizemos um levantamento dos principais fenômenos linguísticos ou erros encontrados em cada uma das séries analisadas. Aqui, nós buscamos as regularidades na grafia como um processo de apropriação da escrita e tomamos as irregularidades como trajetórias singulares desta apropriação. E aqui um exemplo de um texto de uma aluna de 4º ano. E aí era uma aula de ciências, onde a professora pediu para que eles escrevessem sobre a água. E essa criança escreveu: para mim, a água é muito importante, porque ela serve para tudo. Casa, tomar banho, casa, beber água. Por isso, nós não devemos poluir os rios e praias, porque sem ela, nós não podemos viver. Porque nós não podemos viver e nós não podemos esquecer dela. Aqui é interessante se observar que, apesar de ter alguns fenômenos linguísticos encontrados, que a gente vai analisar, a mensagem conseguiu ser passada por essa aluna. Ela conseguiu dizer o valor da água e a importância dessa água, né? Que não é o nosso foco aqui, mas deixa para pesquisas posteriores. E aí o fenômeno linguístico do tipo acréscimo de letras ou palavras é quando ela fala várias vezes a palavra casa. Ela escreve casa, tomar banho, casa, beber água. E a palavra viver, quando ela acrescenta mais um V. Um fenômeno linguístico do tipo uso indevido de maiúsculas e minúsculas. Essa criança escreve poluir com P maiúsculo no meio de uma frase, que não é nem início de frase, nem é nome próprio. Ausência ou uso indevido de acentuação gráfica, onde ela, por mais de uma vez, escreve um nós sem um acento, ficando nos. E o uso indevido de pontuação, que aqui caberia talvez 2 pontos, 1 ponto, uma vírgula, onde ela diz serve para tudo, serve para casa, para tomar banho, então poderia ter aí uma vírgula ou algo. E aí, dos 14 fenômenos linguísticos encontrados por nós, né, nós percebemos que o de maior prevalência é o de transcrição de fala. E aí corrobora com aquilo que as autoras Ferreira e Teberoski e outras já diziam, que existe um vazamento mesmo natural dessa fala para a escrita nos anos iniciais do processo de alfabetização ortográfica dessa criança, né? Em conclusão, nós tiramos algumas importantes, como, por exemplo, após a fase alfabética, o sujeito não mais evolui qualitativamente na língua, mas quantitativamente. Então, ele não vai passar mais da fase pré-silábica, silábica, silábico-alfabética, alfabética de escrita, que é uma qualidade que vai se mudando, e sim uma forma quantitativa. Então, a quantidade de informação da ortografia da norma padrão da sua língua. Depois, nas séries iniciais, que correspondem ao 2º e 3º ano, existe uma grande incidência do fenômeno linguístico do tipo transcrição de fala. No 4º ano, houve uma maior incidência do fenômeno linguístico do tipo ausência ou uso indevido de acentuação. Já no 5º ano, a maior incidência
foi do fenômeno linguístico do tipo representações múltiplas de letras com sonoridade ou grafia parecidas. Comparando o nosso resultado com o do pesquisador Zorzi, na cidade de São Paulo, percebemos que a nossa pesquisa, assim como a dele, né, identificamos que, com o passar dos anos, esses erros, os fenômenos linguísticos, vão diminuindo. Mas tivemos uma diferença, onde na pesquisa de Zorzi, a maior incidência que ele encontrou foi do fenômeno linguístico do tipo representações múltiplas de letras com sonoridade ou grafia parecidas. E na nossa pesquisa, nós identificamos que foi a do tipo transcrição de fala. Sugerimos que educadores se sensibilizem para o processo natural, evolutivo de cada criança, tendo um critério diferenciado na correção dessas produções escritas dos seus alunos. E constatamos aqui que existe uma regularidade nesses erros, nesses fenômenos produzidos pela criança, e que esses são cometidos por falta de atenção, ou por incapacidade, mas por ser um processo reflexivo, na tentativa de acerto e de compreensão da estrutura ortográfica e gramatical da língua escrita. Aqui nós temos as nossas referências e agradecemos aqui a oportunidade de apresentar o nosso trabalho.